aqui com vocês para nossa aula de Química, Ciências da Natureza, a parte de Química, particularmente hoje, cálculos químicos e cálculo estequiométrico. Quem já puder, pode pegar aí a sua apostila na página 83. Abra a apostila, página 83. Ok? Já estão em todos os telões aí. Pessoal, olha, numa aula de cálculos químicos, cálculo estequiométrico, é fundamental que você vá prestando atenção. Primeiro na teoria, que nós vamos discorrer agora, que está muito boa aí na sua apostila. E logo em seguida, na segunda parte da aula, nós vamos aplicar aquela teoria que nós vamos aprender agora, mostrando questões do Enem, tá certo? Mas antes, eu coloquei aí para vocês um pensamento de Aristóteles. Vamos nos inspirar, nos motivar com essa frase aí, ó. A frase é a seguinte: as raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. Você concorda com essa frase, ó? As raízes do estudo são amargas. Ou seja, alguém poderia estar aqui assistindo um cinema, hoje domingo à tarde, poderia tirar um sono depois do almoço. Então você está fazendo algumas renúncias. Estudar exige renúncias. Isso nós poderíamos dizer que são as raízes amargas dos estudos. Mas por que estamos aqui, pessoal? Porque nós sabemos que os frutos do nosso esforço valem a pena, são doces. Então vá em frente, continue fazendo a sua parte, venha. Essa é uma grande oportunidade que a Prefeitura de Fortaleza está dando para nós. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, terminei no Colégio Estadual Liceu do Ceará, fiz graduação em farmácia na UFC, depois uma especialização na UES em Química, fiz mestrado em Química na UFC, e agora estou fazendo doutorado em Química na UFC. E eu saí daqui, ó, como vocês, nunca estudei numa escola particular. Entrei em escola particular para dar aula, para estudar nunca. Hoje eu dou aula em grandes escolas, ok? Então, acredite em você. Com essas oportunidades que você está tendo com o novo Enem e com esse projeto Academia Enem, eu tenho certeza que você vai chegar lá. E eu estou aqui para colaborar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Olha, nós vamos estudar hoje cálculo estequiométrico. Pessoal, essas questões de cálculo que caem todo ano no Enem, se você acerta essas questões, você já melhora muito a sua nota. Porque tem muita gente que chuta essas questões. Então elas geralmente são classificadas como um nível mais alto. Elas valem mais ponto na nota. Você sabe que na prova do Enem, nem toda questão tem o mesmo peso, não é verdade? Aquelas questões que muitos alunos erram, elas passam a ser consideradas mais difíceis. E quem acerta recebe um bônus, recebe um prêmio, recebe uma nota maior. Então vale a pena você aprender hoje essas questões de cálculos químicos. Acertar uma questão que vai melhorar muito a tua nota. Então o que é cálculo estequiométrico? Vai acompanhando aí, ó, que o que está no slide está também na sua apostila. Um cálculo estequiométrico, nós vamos estudar relações envolvendo o quê? Envolvendo massa, envolvendo volume, número de mols, número de moléculas, número de átomos. Ou seja, pessoal, numa questão de cálculo estequiométrico, ele pode pedir na questão várias coisas. Ele pode pedir a massa de um reagente ou de um produto. Ele pode pedir o número de mols que foi produzido de um determinado produto. Ele pode pedir o número de moléculas, o volume se for um gás, ok? Então são muitas coisas que podem ser perguntadas no cálculo estequiométrico. Massa, volume, mol, moléculas, etc. Agora, para a gente aprender cálculo estequiométrico, primeiro a gente tem que aprender duas coisas. Coloque isso na sua cabeça. Para aprendermos cálculo estequiométrico, primeiro temos que aprender duas coisas. Primeiro, leis ponderais. Tem na sua apostila, leis ponderais. Segundo, o que, pessoal? Leis volumétricas. Quer acertar as questões de cálculo estequiométrico? Vamos aprender agora quais são as leis ponderais,
e quais são as leis volumétricas. Iniciando pelas leis ponderais. Professor Alexandre, o que é que significa essa palavra ponderal? Ponderal significa que são leis que vão trabalhar com massas, ou a massa de um reagente, ou a massa de um produto. Pessoal, existem 4 leis ponderais: Lavoisier, Proust, Dalton e Richter. Dessas 4 leis, 2 são fundamentais para o cálculo estequiométrico e na prática, para o Enem, são as 2 únicas que você precisa saber. Quais são elas? As leis de Lavoisier e as leis de Proust, que nós vamos estudar agora, tá bom? Lei de Lavoisier. Vocês podem até colocar aí os sinônimos da lei de Lavoisier, porque às vezes na prova ele coloca o sinônimo. Lei de Lavoisier é também chamada de lei da conservação da massa. Anote, lei de Lavoisier, ao lado aí da apostila, no item 2.1, lei da conservação da massa ou da matéria. Lei de Lavoisier é conhecida como lei da conservação da massa ou lei da conservação da matéria, ok? Então, se a lei de Lavoisier é a lei da conservação da massa, também chamada de lei da conservação da matéria, qual é o enunciado da lei de Lavoisier? Eu coloquei aí 2 enunciados para vocês, vamos lá? Comigo, qual é o primeiro enunciado? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que é que está significando isso, pessoal? Para uma reação química, que a massa dos reagentes e a massa dos produtos, elas têm que ser iguais. Não pode aparecer massa, não pode desaparecer massa, a não ser nas reações nucleares, que pequenas variações de massa vão acontecer. Mas na maioria das reações químicas, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Está aí o segundo enunciado, ó, da lei de Lavoisier. Em uma reação química, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Vamos ver um exemplo aí, ó. Você tem aí, como exemplo, uma reação de combustão. Quem me diz por que é que só ao olhar para essa reação, eu sei que ela é uma reação de combustão, pessoal? Porque está produzindo o quê, hein? CO2 e água. Isso é uma evidência clara, pessoal, de que está acontecendo uma combustão. A maioria das substâncias, quando sofrem combustão, elas reagem com o gás oxigênio, está vendo aí o reagente oxigênio? E geralmente elas produzem CO2 e água. Aproveito, quem lembra qual é a diferença entre uma combustão completa e uma combustão incompleta? Vocês acham que essa combustão que está aí no nosso exemplo é completa ou incompleta? Qual é a diferença? Combustão completa, ela produz CO2, indicando que a combustão foi total. Combustão incompleta, ela pode produzir o que no lugar de CO2? CO, que é o monóxido de carbono, ou até mesmo carvão, fuligem, que é aquela fumaça preta, que às vezes sai daqueles caminhões e ônibus mal regulados. Aquilo ali é uma fuligem, é fumaça, é carvão, pó de carvão, ali é uma combustão incompleta. Então essa combustão, me responda, é completa ou incompleta? Completa, porque produziu CO2, tá certo? Então vamos lá, ela está balanceada. Outra coisa importante, num cálculo estequiométrico sempre tem que balancear a reação. O que é que significa, meus amigos, balancear a reação? Igualar a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos. Se vocês contarem aí, ó, tem um carbono no reagente e tem um carbono no produto. Pode contar. Tem 4 hidrogênios nos reagentes e tem 4 nos produtos. E tem 4 oxigênios também nos reagentes e 4 nos produtos. Ela tem que estar balanceada. Geralmente no Enem, a equação química está balanceada. Mas sempre verifique. Se a reação não estiver balanceada, em geral, você consegue balanceá-la pelo método das tentativas. Conte quantos átomos tem de um lado e do outro, que você consegue balancear.
Então veja aí, ó, a massa de metano que está reagindo, quanto é? 16. De oxigênio, 64. Somando a massa dos reagentes. 16 mais 64, 80. Então a massa dos reagentes é 80. Vamos somar a massa dos produtos, ó. Quanto é a massa de CO2? 44. De água, 36. Quanto é 44 mais 36? Também é 80, ok? Pessoal, só uma dica. Da onde é que estão vindo essas massas? 16, 64, 44 e 36. É da massa molar de cada átomo. Por exemplo, tem que vir lá na tabela periódica, ou então o Enem coloca. Quem lembra quanto é a massa atômica do carbono? 12. E o hidrogênio? 1. Então 12 do carbono com mais 4 hidrogênios vai dar quanto? Ó? 16. Vamos ver por que é 64 do oxigênio. Quem lembra quanto é a massa atômica do oxigênio? É 16. O O2, ó, é 2 vezes 16, que dá quanto? 32. Como são 2 O2, então 2 vezes 32, 64. Vamos só explicar mais para a água. Por que é que tem 36 ali na água? O hidrogênio é 1. Como são 2 na água, dá 2. Com 16 do oxigênio, 18. Como são 2 mols de água, 2 vezes 18, 36, tá certo? Então, se você quiser descobrir essas massas, basta você somar as massas atômicas e multiplicar pelo número de mols que está na frente, tá bom? Segunda lei. Coloca o sinônimo dela aí, por favor. Lei de Proust ou lei das proporções fixas. Lei de Proust ou lei das proporções fixas, ou constantes, ou definidas. Tem 3 nomes, ó. Lei de Proust, aí quais são os sinônimos? Lei das proporções constantes, ou fixas, ou definidas. São sinônimos, tá certo? Constantes, fixas, definidas. Foi fácil você aprender a lei de Lavoisier, pois vai também ser fácil entender a lei de Proust. Vamos lá. O que é que diz a lei das proporções fixas? O nome já diz tudo. As massas das substâncias que participam de uma reação química formam entre si uma proporção fixa. Pessoal, em qualquer reação, se você pegar as massas que reagiram, você vai ver que elas formarão sempre uma proporção fixa. Essa é a lei de Proust, lei das proporções fixas ou definidas. Para você provar a lei de Proust, tem aí uma reação de combustão de novo, concordam? Olha o exemplo aí, ó. Reação de combustão, agora é do etanol. De novo, é uma combustão completa, porque está produzindo CO2 e água. Repita comigo, quais são as massas aí do primeiro experimento? Vamos lá. 46 do etanol, 96 do oxigênio, 88 do CO2, 54 da água. No segundo experimento, quais são as massas? Vamos lá. 92, 192, 176 e 108. Alguém já conseguiu perceber qual é a relação do segundo experimento para o primeiro? Já enxergou? O segundo experimento é o que, pessoal? O dobro do primeiro. Quanto é o dobro de 46? 92. Detalhe, se eu dobro a massa do primeiro reagente, o que é que tem que acontecer com a massa de todos os outros participantes para que a proporção fique fixa? Ela também tem que o que, pessoal? Dobrar. Então essa é a lei de Proust. Se você dobrar a massa de um participante, vai ter que dobrar a massa de todos os outros, para que a proporção fique constante. Vamos conferir. Quanto é o dobro de 96? 192. O dobro de 88? 176. O dobro de 54? 108. É lógico que aí eu dei um exemplo dobrando. Mas se, por exemplo, ele tivesse multiplicado por 5 um dos participantes,
o que era que tinha que acontecer com a massa de todos os outros, pessoal? Também tinha que ser multiplicado por 5, para que a proporção fique constante. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui do Academia Enem. Eu vou lhe provar que com a lei de Lavoisier, que você achou muito fácil, e essa lei agora das proporções constantes, que você também achou muito fácil, nós já estamos aptos para resolver a maioria das questões de cálculo estequiométrico. Tanto é que eu anotei um exemplo. Esse exemplo, que eu vou já mostrar, primeiro é só para confirmar aí, ó, a proporção entre a primeira experiência e a segunda é uma proporção fixa. No caso é de quanto, pessoal? De 1 para 2. O que é que significa 1 para 2? Que o segundo experimento é o dobro do primeiro, tá certo? Geralmente, pessoal, quando nós vamos usar a lei de Proust, a gente pega o de cima com o de baixo. Mas se você quiser pegar na horizontal, um do lado do outro, também funciona. Ó. Só para provar, olha aí. Ó. Se você quiser fazer uma proporção, 46 está para 96, como eu estou mostrando aí nos slides. Ó. Assim como 92 está para 192, também dá certo. Na nossa apostila mostra que também dá certo. Mas é muito mais fácil trabalhar na vertical, tá certo? O de cima com o de baixo do que na horizontal. Mas na horizontal também dá certo. Quem quiser, anote esse exemplo aí, ó. Não tem na nossa apostila. Eu vou lhe dar 1 minuto para ver quem é que é esperto aqui nessa sala. Na verdade, nessa grande sala de aula, né? E me diz qual é o valor de X, de Y e de Z. Dá para descobrir X, Y e Z só usando a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Vamos lá, vá pensando aí, ó, você tem 1 minutinho, anote o exemplo, tá bom? Que não tem na nossa apostila, é um exemplo que eu trouxe para vocês. É uma reação de decomposição do CaCO3, que é o carbonato de cálcio. É uma decomposição, ó, porque um reagente origina 2 produtos. Isso a gente chama de reação de decomposição. Produz CaO, que é a cal viva. CaCO3 é chamado de calcário. CaO é a cal viva, também chamada de cal virgem. E CO2 é o dióxido de carbono. E aí tenho certeza que muita gente já descobriu o X. E quem descobriu o X, também dá para descobrir o Y e o Z. Usando as leis de Lavoisier, conservação da massa, e a lei de Proust, ou lei das proporções constantes. Quem já descobriu quanto é o X, qual é o valor dele? Quanto é? Fale alto que eu quero escutar. 66? 66, é isso mesmo? 56. Por que tem que ser 56? Porque a soma dos reagentes e dos produtos tem que ser o quê? Iguais. Qual é a lei que eu estou usando? Lavoisier. Se nos reagentes é 100, ó, no produto tem 100. Se já tem 44, quanto é que está faltando para o X, pessoal? 56, ó. Então, usando a lei de Lavoisier, o X é 56. Parabéns aí para você que acertou. Agora, se você somar, ó, 56 mais 44 dá 100. Quem já descobriu o Y? Quem me diz como é que eu faço para descobrir o Y? Tem que usar a lei de Proust. Vou dar uma dica. De 100 para 25, o que foi que ele fez? De 100 para 25, o que foi que ele fez? Dividiu por 4. O que é que diz a lei de Proust? Se você dividir o primeiro por 4, todos os outros vão ter que ser divididos por 4, para que a proporção fique constante, fique igual, fique fixa. Então, quanto é que dá 56 dividido por 4? Dividido por 2 dá 28, depois dá quanto? 14, ó. Então, o Y é 14, tá certo? O Y aí é 14. É a proporção, ó. 100 está para 25, assim como 56 está para Y. É uma proporção. Então, realmente,
o Y é 14.